boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. É sempre um prazer, uma alegria a nossa reunião aqui. Sempre nós lembramos que todos somos importantes na reunião. Então vamos fazer a nossa parte, pedindo para aqueles que não têm condição de chegar até aqui. E tem muitos que a gente conhece. Então no momento do passe, principalmente, nós vamos mentalizar para que eles possam receber a luz, o amparo e a vibração desse ambiente, através do nosso pensamento. E em nome de Deus nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina espírita de Allan Kardec, o assunto de hoje: penas e gozos futuros. Nada, vida futura. Porque o homem tem instintivamente horror ao nada, porque o nada não existe. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Olha só para nós o esclarecimento. Ele manda chamar aqui a questão 393. Na questão 393, nós não colocamos aqui porque ela é muito longa. O Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: como pode o homem ser responsável por seus atos nessa encarnação, na atual encarnação, se ele não lembra? Ele não se lembra do passado. A resposta é longa, mas tem uma frase no meio da resposta que é muito interessante para nós. Nós só vamos falar essa frase: tudo que Deus fez foi bem feito. Não nos cabe questionar aquilo que Deus fez. Então, está explicado para nós. Aí nós vamos pegar o Livro dos Espíritos logo na primeira pergunta: que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Aí vem a resposta: o princípio inteligente do universo, a causa primeira de todas as coisas. No livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos pegar a introdução dele e nós vamos ver que nós vivemos no hausto, no pensamento do todo sábio, do Criador, do pensamento de Deus. Nós vamos ver que é muito interessante aqui, que vai fazer um questionamento aqui, que vai mostrar para nós que Deus sabe todas as coisas. A gente já ouviu falar isso daí, e isso é uma verdade. Quem é Deus? O homem, ele só consegue detectar energia quando ela tem massa e peso, mesmo sendo constituição atômica. Porque enquanto não tem massa nem peso, nós não temos condições de detectar energia. Nós chamamos de energia porque nós não temos terminologia no vocabulário da Terra. Muitas coisas, inclusive o Emmanuel, André Luiz, outros espíritos de alta categoria, de alta escola, dizem que eles precisam adaptar para o nosso vocabulário para que a gente possa entender as coisas. A mesma coisa quando o Chico Xavier foi levado na colônia Nosso Lar, que nós estamos fazendo esse estudo aqui na terça-feira, e aqueles que quiserem conhecer, entrem na internet e vejam o estudo do Nosso Lar, que é muito importante. O Emmanuel falava para o Chico: Chico, você está vendo? É parede, mas não é parede. Olha, isso é isso, só que não é isso. Por quê? Porque a constituição é totalmente diferente. E nós observamos isso quando nós desligamos do corpo, através do sono, que nós atravessamos parede, nós vamos em lugares diferentes. Se alguém nos persegue, a gente sai correndo, antes que a pessoa pegue a gente chega no corpo. Muitas vezes a gente acorda e sente até um baque, porque o espírito encostou no corpo, se reaproximou. Ele não desliga totalmente, mas ele está acoplado, mas a energia, o fluido eletromagnético, ele vai se distanciando, ele vai perdendo um pouco a força. Mas isso é um assunto muito interessante que a doutrina espírita esclarece para nós também. Comentário de Kardec. Resumo. A reflexão sobre o que acontece após a morte é uma questão grave, já que envolve a eternidade. A ideia do nada é repugnante para a razão, levando até mesmo os mais negligentes a questionarem seu destino no momento final. A crença em Deus, sem a aceitação de uma vida futura, é vista como contraditória, pois todos têm um desejo intrínseco por uma existência melhor. A vida após a morte implica
a preservação da individualidade, pois a perda da essência moral tornaria a sobrevivência irrelevante, resultando nas mesmas consequências do nada. Então, nós vimos ali que o nada não existe. Então, o nada não merece nem comentário nosso. E não existe. Como nós vamos falar de uma coisa que não existe? Isso está também no Livro dos Espíritos, nas primeiras questões ali, esclarecendo para nós que muitas coisas nós não temos condições nem de dialogar em relação a elas. Então, quando a pessoa acha que não existe nada após a morte, a gente não adianta querer discutir, não adianta querer falar nada, porque nós não vamos chegar num acordo. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga ali, falando que nós vamos ser anjos, né? Ainda que demore muito tempo. Se a gente chegar pelo menos na colônia nosso lar, já é um mérito para nós, hein? Intuição de penas e gozos futuros. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente, tornar-vos-ieis melhores. É a mensagem da doutrina espírita, é a gente ser melhor. Antes da gente cobrar de alguém, vamos ver nosso comportamento, as nossas atitudes. Aí tem um livro interessante do Leon Denis, Depois da Morte. E tem um outro livro também interessante, O que é a Morte? Olha só para vocês verem. São todos livros espíritas que vêm trazendo para nós a realidade da vida. Mas ninguém esclareceu mais e esclarece para nós como André Luiz através de Chico Xavier. Porque o André Luiz ele vem trazendo a vida no mundo espiritual. Então, quando nós projetamos aqui, que nós mostramos aquela figura do corpo mental, né? Do espírito, do perispírito, do duplo etérico, do corpo físico, né? E nós mostramos ali também o ectoplasma e uma série de coisas. Foi uma coisa muito legal, aquela exposição que nós fizemos aqui. Nós vamos ver que tudo está gravado naquele corpo mental que nós temos. Nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. E nós temos um inconsciente. Então, o que acontece? Tudo está gravado. A partir do momento, e na pergunta que chamou ali, anterior, ele diz o seguinte, que a cada reencarnação nós vamos adquirindo mais inteligência. Então, todas as reencarnações, ela vai acrescentando a inteligência a nós. Agora, a parte moral depende do nosso comportamento. A inteligência, por quê? Porque há uma evolução no mundo. Que nem hoje a gente estava conversando ainda, aqui, a hora que nós chegamos, a respeito da tecnologia. Porque hoje nós temos tudo na mão. Ninguém pode negar desconhecimento. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Porque há céticos, visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? A menos que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante a sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Só vamos dar uma paradinha, olha que coisa impressionante para nós. Que livro, gente. Olha que livro, né? No momento da morte. Então nós estamos vendo aqui a situação, né? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Portanto, a nossa vida espiritual é a continuação dessa vida aqui. Então, quanto mais a gente praticar o bem, mais nós vamos ter certeza de que não podemos temer a morte. É muito difícil, porque quando chega no momento a gente não sabe dos acontecimentos. Do mesmo modo que é difícil a reencarnação, que leva 9 meses, é também difícil a desencarnação. Mesmo que ela seja repentina, que seja de repente, porque é difícil, não é fácil não. Olha aí, eu lembro de um verso muito interessante, mas muito interessante de Augusto dos Anjos. Olha, ele diz assim, ó: homem, por mais que gaste seu fosfato, jamais saberá, analisando os fatos, ainda que desprendes energia, a razão do completo e do incompleto. Como é que em homem se transforma o feto?
entre os 270 dias. Olha só, Augusto dos Anjos. Chico Xavier, ali tem um ensinamento para nós. Parnaso de Além Túmulo. Olha só, que coisa interessante. Então, nós vamos gastar uma série de coisas e nós não vamos entender isso daqui. E aí, vamos pegar o último item aqui. A menos do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante sua vida por orgulho. Qual é a maior chaga da humanidade? Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Então está aqui. Mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Eu já tive oportunidade de assistir alguns desencarnes. Já comentei aqui antes. De pessoas que diziam não acreditar em nada. Mas no momento ali é crucial. É crucial, é difícil. Então aí começa os questionamentos para nós. Será que não existe? Será que existe? Aí o nada não existe. Nós vimos aí no começo do livro. Comentário de Kardec, resumo. A justiça e a razão indicam que bons e maus não podem ser tratados da mesma forma, pois Deus não deseja que alguns desfrutem de bens sem esforço, enquanto outros lutam por eles. A percepção da justiça divina sugere que justos e ímpios receberão recompensas ou punições de acordo com as suas ações. Assim, nossos sentimentos inatos de justiça nos levam a acreditar na existência de penas e recompensas futuras. Não tem como não acreditar, senão a gente não precisaria fazer o bem. Por que nós vamos trabalhar para o bem? Por que nós vamos fazer o bem? Por que nós vamos nos privar de muitas coisas, inclusive deixando para os filhos? Se não, do outro lado nós não vamos ter nada, não vamos ter recompensa, não vamos ter coisa alguma. Então nós vamos aproveitar. Isso está no Livro dos Espíritos também. Por exemplo, se a pessoa sabe de antemão, aí nós não vamos crer muito em pessoas que fazem previsão, principalmente esses que fazem na televisão aí. Se eu sei que eu vou ganhar na loteria daqui a um tempo, é capaz de eu parar de trabalhar já. Eu já vou começar a ficar em casa, porque eu vou ganhar mesmo, entendeu? E lá está escrito, tá? O Livro dos Espíritos esclarece isso daí para nós. Então, muitas vezes a pessoa pega a título de poder manter o outro sobre a autoridade dele, a dependência, ele quer que a pessoa seja dependente dele. Nós estamos falando de espíritas, de pseudos médiuns, que gosta de adivinhar e que gosta de ditar regras para os outros seguirem. Mas eles mesmos não seguem. Aí entra naquilo que Jesus fala, né? Sobre os fariseus lá, que eles fechavam a porta, não deixava ninguém entrar, mas eles também não saíam. Porque o espírito obsessor, ele é muito inteligente. Ele mesmo, e o médium é um médium que não tem moral, porque ele já está usando a mediunidade. A mediunidade não pode ser exposta em tablado. Livro dos Médiuns. Aí nós vamos ter uma coisa muito interessante. Num livro do Humberto de Campos, O Faroleiro Desprevenido. Ele conta uma história que eu vou só resumir aqui. Tinha um farol, onde tinha muita pedra, acontecia muito acidente, então esse farol precisava ficar aceso 24 horas, porque era um lugar que tinha muita neblina. Só que o faroleiro aposentou e saiu, e veio um faroleiro novo ali. E ele era muito bom de coração, muito bom. Aí ele começou, chegava um, pedia uma medida de azeite, ele dava, outro pedia outra, ele dava, e o azeite terminou antes da hora, porque o azeite a provisão do azeite dava uma quantidade de tempo para depois vir mais azeite. Terminou antes. Aí os navios começaram a bater, começou a acontecer acidente. Aí Humberto de Campos vai falar que o médium que não tem responsabilidade, ele é como o faroleiro, esse cara do farol lá. E ele gasta as energias dele com coisas fúteis. E ele perde a oportunidade durante a encarnação dele. Então tá aí, não adianta, não existe isso daí. Quando uma pessoa querer nos dominar, cobrar, dai de graça o que de graça recebeste. Do suor do teu rosto comerás teu pão. A Bíblia. Então o que acontece? O médium começou a cobrar, pode cair fora dele, porque os espíritos superiores se afastam. Os obsessores tomam conta. E o obsessor é inteligente, ele sabe o que o outro está passando. Ele mesmo passa para o médium aquilo que o outro está sentindo e o médium fala. E a pessoa acredita, ele falou tudo que eu estou sentindo. Mas não foi espírito superior, foi espírito inferior que passou para ele. Aí começa o comércio, o mercantilismo. Mas a consequência vai chegar aqui, quando a pessoa desencarnar. Intervenção de Deus nas penas e recompensas.
Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Então, vamos falar de energia de novo. Nós somos energia materializada no corpo físico. Por falta de terminologia, vamos sempre lembrar isso. Porque a energia que nós falamos que é energia ainda não é, entendeu? Então, quando o homem não tem condição de medir a constituição atômica, tudo aquilo, a energia, quando ela chega na infinitesimal, o homem não tem mais condição de medir. Ali está Deus, tá? Está fora totalmente do alcance de todos nós. Aí no livro dos Espíritos, o homem verá a Deus? Sim, quando estiver totalmente desprendido da matéria. O que quer dizer? Nós vamos virar energia. Aí nós vamos ver a segunda morte. Olha só, a segunda morte. No livro Libertação. O que quer dizer segunda morte? O espírito perde o perispírito dele em evolução. Em evolução. Mas isso é um assunto que demanda tempo para a gente conversar. E os livros do André Luiz esclarecem para nós, através do Chico Xavier. Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são a consequência dos excessos, eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei, assim em tudo. Então, é a lei de Deus. Ele não precisa inspecionar, vigiar um por um. Existe a lei que ele criou. Quando nós violamos essa lei, está no livro dos Espíritos também. Quando que o homem sofre? O que vai acontecer? Quando ele se afasta da lei de Deus. Então tem tudo isso daí. Lembrando que é a lei natural, que rege o universo, que rege a vida. Sim. Então, quer dizer, a gente quando atravessa essa linha, a gente é punido. É uma lei. A gente sofre as consequências. Nós mesmos vamos corrigindo a nossa vida, através dos tempos, através da evolução, através das reencarnações. Aquilo que eu falhei numa encarnação anterior, eu vou corrigir nessa. Se eu não conseguir corrigir, eu vou repetir de novo a experiência. Então, nós estamos realmente numa escola. A Terra é uma escola. Joana de Ângeles fala isso através de Divaldo Franco. E os espíritos superiores vêm falando isso direto, desde Kardec até os dias de hoje. Então, o próprio Chico Xavier, ele vem esclarecendo. Tem algumas palestras do Chico Xavier, algumas entrevistas do Chico Xavier, que são muito interessantes, né? Eu citei aqui, a semana passada, 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares, mas tem No Mundo de Chico Xavier, outro livro interessante, entrevistas com Chico Xavier, tudo isso daí. Tem vários livros de entrevista com Chico Xavier, informações para nós, mas tem um livro interessante também, que é O Consolador do Emmanuel, por intermédio do Chico Xavier, que a gente já comentou aqui, que é 411 questões que os espíritas fizeram e que levaram para o Emmanuel responder. Ele respondeu e saiu esse livro, Consolador. Aí nós temos 4 livros também importantíssimos. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso. Esse tem 720 questões trazidas para nós por espíritos. Emmanuel, compilando tudo isso, são a Bíblia explicada através de... São 4 livros pequenos, mas grossinhos, e que é muito interessante. Tem ali as passagens da Bíblia e tem os comentários, as cartas do apóstolo Paulo. E aí tem um outro livro muito interessante que chama Vida e Atos dos Apóstolos. Tem tanta coisa boa no Espiritismo, a gente lê tanta coisa que não serve praticamente para nada, e nós temos todo esse acervo às nossas mãos, porque hoje tem a internet, né? É só pegar. E tem a nossa biblioteca. Tem a nossa biblioteca também aí, ó, está à disposição. Comentário de Kardec, resumo. Todas as nossas ações estão sujeitas às leis de Deus e que até mesmo as ações que parecem insignificantes podem ter consequências significativas.
As consequências de nossas violações são de nossa própria responsabilidade, moldando nossa felicidade ou infelicidade futura. Supondo que um pai fornece ao filho as instruções e recursos necessários para cultivar um campo, alertando-o de que o sucesso depende de seguir essas orientações, a felicidade do filho na velhice dependerá de sua diligência. Deus, por sua vez, é ainda mais atencioso, pois nos orienta constantemente e nos fornece oportunidades de corrigir nossos erros em vidas futuras, ao contrário do filho que não pôde recuperar o tempo perdido. Gente, emocionante, fantástica essa conclusão para nós aí. Então está tudo aí. Deus não tem pressa, o resultado depende de nós. Aí nós vamos ver espíritos superiores que reencarnam na Terra e agora dizem que, Divaldo tem falado aí que Jesus chamou mais uma quantidade de espíritos superiores para reencarnar, muitos já estão reencarnados na Terra, para trazer para nós ensinamentos, né, superiores. São espíritos que eles viveram como nós, tiveram a mesma vida que a nossa, mas que foram superando as imperfeições e foram de degrau em degrau conquistando uma posição superior. Então eles têm condição de nos ensinar, de trazer essas coisas para nós. Mas nós temos os nossos anjos da guarda, aquele espírito que foi fiador das nossas reencarnações. Olha só, todos nós temos alguém perto de nós. Por isso que muitas vezes nós temos muita intuição. A gente às vezes sabe que está cometendo um erro, mas nós somos teimosos ainda. E aí nós vamos pegar e sofrer as consequências disso. Mas nós estamos com Jesus, né? E assistido pelos espíritos superiores, que sempre nos envolvem. Então nós vamos pedir a eles que nesse momento nós possamos realmente receber tudo aquilo que nós viemos buscar. E não vamos nos cobrar muito não. Nós queremos alguma coisa melhor para nós, porque nós estamos aqui. Cada um faz seu pedido mental. Que Deus nos abençoe. Assunto da próxima semana: natureza das penas e gozos futuros. Só agradecer, gente, pela presença, por tudo que a gente recebe aqui no Chico Xavier. A doutrina espírita, ela prega a caridade. Tanto é que o lema da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. O que manda é a nossa conduta e aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra. E que bom que a gente possa ter a caridade de uma lembrança boa quando a gente desencarnar. Que alguém lembre da gente com saudade, com carinho, porque esse pensamento vai nos atingir do outro lado. Os livros do Chico Xavier, do André Luiz, traz essas informações para nós. Pessoas que desencarnaram e que alguém lembra deles aqui na Terra com carinho. E muitos, né, com indiferença, com ódio, e também o pensamento atinge, porque pensamento é força. Pensamento é a maior força que o espírito tem. O espírito só pensa. O corpo, por que nós não conseguimos recordar do passado? Nós temos lances mediúnicos se a gente lembra de alguma coisa, mas o cérebro não suporta a vida espiritual e a vida física. A gente se perturbaria. Então Deus é tão bom que dá essa oportunidade para a gente sempre estar recomeçando a cada reencarnação. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a gente possa ter um bom final de semana, com muita saúde, com muita paz, com muita esperança, que nós precisamos ter esperança, porque nós vamos realmente sermos cada vez melhores, porque nós estamos com Jesus, que Ele nos ampare. Muito obrigado, gente, pela presença. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.